A leitura para a mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Diante. Mateus, capítulo 22, versículos 37 em diante. Assim diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o Senhor, ame seu próximo como a si mesmo. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado Pai, pedimos ao Deus que abra os nossos corações para escutar a sua mensagem hoje. Que o Senhor possa estar abençoando o irmão que vai trazer a palavra, que o seu Espírito fale através desse irmão, Pai, e nós possamos realmente aprender o que vai ser dito aqui hoje, Pai. E possamos sair daqui edificados e possamos mostrar cada vez mais o seu amor para o mundo, e que mais e mais pessoas reconheçam que só Jesus pode salvar eles. Em nome do seu Filho amado, eu te oro para cada vez. Amém. Quem aqui já ouviu alguém dizer: Deus não existe? Porque se Deus não existisse, não tinha tanto mal igual há no mundo, não haveria guerras, não haveria esse monte de catástrofe, né? Esse monte de coisa ruim que acontece. Alguém já escutou alguém falar isso? Que Deus não existe? Várias vezes, né? A gente escutou a respeito disso. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. Aí nós vemos aí guerras, né? Completou um ano. Essa guerra lá da Rússia contra a Croácia. Ucrânia, Croácia é a seleção que eu gosto, aí que eu torço na Copa do Mundo. Ficou na cabeça, né? Da Rússia contra a Ucrânia, completou um ano. Aí nós vemos acontecer tantas coisas, terremoto na Turquia. Até a última vez que eu vi, tinha dado mais de 60 mil pessoas morreram. Essa luta, essa guerra lá, centenas de milhares de pessoas morreram. Aí nós vemos aí essa chuva que deu lá em São Paulo, que destruiu uma cidade lá, centenas de pessoas morreram. Então aí as pessoas começam a ligar: poxa, será que Deus realmente existe? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que está tendo tanto sofrimento no mundo? Mas qual será o motivo de tanta coisa ruim? Nós vemos aqui na palavra de Deus que Jesus falando dos dois mandamentos, os dois principais mandamentos, que o primeiro dele é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas as pessoas estão procurando Deus. O mundo está querendo se envolver com Deus. As pessoas estão querendo ter comunhão com Deus. Não. As pessoas estão querendo viver para si. O homem não está preocupado com Deus, estão se distanciando cada vez mais de Deus, não estão buscando Deus em sua essência. Porque se o homem entendesse o que a palavra está nos dizendo, se o homem entendesse o significado do plano de Deus, com certeza nós estaríamos vivendo em um mundo muito melhor. Haveria paz em nosso meio, não haveria guerras, mas o homem não entende qual é a vontade de Deus. O homem está cada vez mais
para si e de si próprio, né? Só quer saber dele, não quer saber em conhecer Deus, ter intimidade com Deus. Aí as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que não é tirano. Nós servimos a um Deus que nos dá liberdade para escolhermos aquilo que nós queremos. Se eu quero ter um relacionamento com Deus, Ele vai se relacionar comigo. Mas se eu não quero, Ele não vai interferir na minha vida. Deus só age na vida daquele que entende o seu plano. Deus só vai interagir com aquele que entende o significado da sua palavra. Aquele que quer buscá-lo. Aquele que o ama. E quando você ama a Deus e você tem intimidade com Deus, você sente a presença dEle, você sente que Deus está sempre do seu lado, te acompanhando a todo momento da sua vida. Deus está sempre com as suas mãos estendidas ao nosso favor. Mas infelizmente não é isso que o mundo quer. As pessoas estão se desviando, estão caminhando cada vez mais para distante de Deus. Olha o que diz lá no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pelo quê? Pela injustiça. Ou seja, então o homem está trocando a verdade de Deus para servir a si próprio, para fazer as suas vontades, para servir a corrupção do mundo, andando nas injustiças do mundo, do que andando na justiça de Deus. E olha o que ele vai falando: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Gente, não tem como falar que Deus não existe. A própria natureza aponta para a criação de um ser superior. Eu não sei quanto a vocês, quando eu vou viajar, que tem muito tempo que eu não viajo, mas sempre que eu viajar, a primeira coisa que eu gosto de fazer é ficar olhando a paisagem. Eu gosto de olhar as paisagens. Às vezes você vai passando as estradas assim, você vai vendo aquelas paisagens lindas, montanhas, árvores, aí você começa a olhar ali, gente, não tem como não ter um Criador. Você vê centenas de árvores, tudo ali colocado na floresta, árvores diferentes umas das outras, tudo no mesmo lugarzinho ali. Aí você vai olhando os pássaros, você vai olhando os passarinhos. O dia que eu fui na terra da minha esposa, da primeira dama, nós chegamos lá, eu fiquei encantado com tanto de passarinho que eu vi, diferentes, as aves, cada uma mais linda do que a outra, tudo na natureza. Aí você vai olhando os animais. Gente, como que isso pode acontecer do nada sem ter um Criador? A própria natureza aponta para um Criador. Deus assinou o seu nome na natureza. Então não vai haver desculpa se falar, não existe Deus. A própria natureza mostra a existência de Deus. E vai falando aí: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se forçados, tornaram-se o quê? Loucos. E ele vai falando, e mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E isso já vem lá do passado. As pessoas trocaram a glória do Criador, do Deus que criou todas as coisas, para servir o quê? Ao homem e para servir até mesmo animais. Glorificam animais ao invés de estar glorificando quem? Deus. E olha o que ele fala aí no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o versículo 25. Pois eles moldaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aí depois não sabe por que as coisas acontecem. O homem, ao invés de glorificar a Deus, em vez de cultuar a Deus, em vez de servir a Deus, servem a sua própria imagem e semelhança. Nós vemos aí pessoas seguindo, como é que eu vou falar aqui? Imagens, devotos, fazem promessas às pessoas que são homens. É o que está falando no texto, estão deixando de glorificar o Criador para glorificar quem? A criatura. E isso não é só de agora, isso já vem lá do passado. Abra comigo suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Versículo 4. Deus está passando novamente repetição da lei, né, ao povo, ao seu povo aqui herdar a terra. Né? Olha o que ele diz no versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor. Porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Olha o que Deus estava falando daquele povo. Ele era quem? O Senhor, Deus, que havia tirado aquele povo do Egito, que estava escravizado há mais de 400 anos, sofrendo. Deus age com mão poderosa, exerce o seu poder diante do Egito, liberta o povo, atravessa o povo pelo deserto, abre o mar vermelho, vai fazendo sinais e prodígios perante aquele povo. E ele fala assim: ó, eu sou esse Deus que tirei de lá. E olha o que ele vai falando aí. Primeira coisa que ele fala: não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento que ele fala: olha, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Novamente ele falando: olha, não faça imagem de escultura. E ele vai falando: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Veja bem, ele falou: ó, não terás outros deuses, não farás para vós imagens, e não os adorarás. Mas o que aconteceu? Em menos de 40 dias,
o povo fez um bezerro de ouro, prostrou e adorou e sacrificou. Não precisou nem de... Foi questão de dias, menos de 40 dias. O povo já estava servindo outros deuses, adorando imagens. E o que Deus exige? Nós amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. É difícil? Não. Basta o quê? Queremos. Basta o quê? Ouvirmos a sua voz. Não só ouvir, mas também o quê? Obedecer. Porque esse povo ouviu, mas não obedeceu. E todos nós sabemos o que aconteceu com eles. Nós temos exemplo da palavra de Deus. E se hoje as coisas estão do jeito que estão, é porque o homem está deixando de servir o Criador para adorar a criatura. Para servir um ser inferior. E o Criador está ficando o quê? De lado. Esquecido. Por isso que o mundo está assim. Cheio de violência. Cheio de maldade. Cheio de guerras. O segundo ponto que Deus nos trouxe na sua palavra aqui é: amarás o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Mas infelizmente é o que não está acontecendo hoje. As pessoas perderam o amor uns pelos outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama, não ama? Tem alguém que se odeia? Não, né? Ninguém levantou a mão? Então todo mundo se ama. Então você sempre quer o quê? O bem para você. Mas você não quer desejar o bem para o seu próximo. Por quê? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, mais amantes do que? De si mesmos, só pensam em si, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não é verdade? Não está se cumprindo hoje? As pessoas não estão mais amigas dos prazeres do mundo do que de Deus? Vamos citar um exemplo aqui agora. Esse mês que passou, nós tivemos o quê? Carnaval. Nós vimos aqui em Belo Horizonte, eles calcularam mais ou menos 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte, no Carnaval de Belo Horizonte, no Carnaval de Rua. Você ia assistir o jornal só falava isso. Aí você via os blocos ali, um sol de rachar a bola, meio-dia, 1h da tarde, está todo mundo lá pulando, sambando, cantando, milhares de pessoas, tudo tumultuado um em cima do outro.
se acabando, se matando ali, de tanto comemorar, né? Satisfazendo os seus prazeres, satisfazendo as suas vontades, não só em Belo Horizonte, mas no país inteiro. Né? Lá em São Paulo tem carnaval, no Rio de Janeiro tem carnaval, são milhões de pessoas ali curtindo a vida, sem se preocupar com o Criador, sem se preocupar com Deus. E a palavra de Deus fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas ali estão pensando somente nelas e mais nada importa. Nós vimos lá em São Paulo, enquanto um lado estava comemorando o carnaval, o outro lado estava sendo destruído, pessoas morrendo e as pessoas pulando, gritando, cantando, sem se importar com as pessoas que estavam morrendo ali do lado. Como vai amar o próximo desse jeito? Como vai entender a palavra de Deus desse jeito? Pessoas perdendo tudo, perdendo a vida. E os outros lá pulando, cantando, gritando, não querem nem saber das coisas que estão acontecendo, só pensando em si mesmo. Os homens estão cada vez mais egoístas, insensatos. Aí eu vou agora um pouquinho mais para longe. Se a gente olhar a fome no mundo, aqui no Brasil tem pessoas que passam fome, sim. Mas se você for olhar, o país mais miserável que tem é lá na África. Na Etiópia, lá, o povo morre lá de fome. Tem outros países também que as pessoas morrem de fome. Aí vem a Espanha e me faz a Batalha das Laranjas no Carnaval. 3 dias pegando a fruta, caminhando toneladas de laranja, jogando um no outro, expedição daquilo ali que poderia servir de alimento para as pessoas que estão passando fome do lado. Foram 3 dias de batalha. E tem também a guerra dos tomates, também, que eu não sei quando que é, mas tem também. São toneladas de alimentos sendo jogados fora, sendo destruídos. As pessoas brincando com aquilo, enquanto o seu vizinho passando fome e morrendo de fome. O que dizer? Aonde está o erro? Será que o erro é Deus? Que não faz nada? Ou será que somos nós que estamos nos distanciando de Deus? O ser humano que está se distanciando de Deus? Estão cada vez mais insensatos. Por isso que o mundo está desse jeito. É triste. Você vê umas coisas dessas, você vê umas cenas dessas. Pessoas se matando aí de curtir a vida e outros morrendo de fome, precisando de auxílio, de ajuda. E as pessoas não querem nem saber. Não estão nem aí. Como se Deus estão nem aí para a desgraça dos outros, o problema do outro para lá. Eu quero curtir minha vida para cá. Não entende a palavra de Deus. Não buscam a presença de Deus. E o mundo está desse jeito. Nós vimos aqui. Existe uma esperança. Existe. Mas uma esperança sem esperança. Por quê? A esperança é Deus. Mas as pessoas não querem. O homem não quer. Deus vai agir? Não. Deus vai interferir? Não. Deus só age na vida daquele que entende o quê? O seu plano. Deus só age na vida daquele que entende o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E se você quer ser uma pessoa abençoada, ande na presença de Deus. Busque a face do Senhor.
Não estou dizendo aqui que não vai acontecer nada, você não vai passar mal, você não vai ficar doente, nem nada, não, coisa vai acontecer, porque nós estamos o quê? Nós somos carnais. Mas uma coisa você pode ter certeza, aonde você estiver, Deus vai estar com você. A mão de Deus vai estar interagindo a seu favor. E o mais importante, o nosso galardão está o quê? Assegurado lá nos céus. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos realmente entender o que Deus quer para nossas vidas, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amar o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós começamos a cumprir isso, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. O mundo não importa com Deus, mas nós precisamos importar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter intimidade com Deus cada dia mais nas nossas vidas. Deus abençoe a todos.